alcançando o prêmio. Você deseja que sua vida vale a pena ser vivida? Que você possa olhar para trás, olhar para esse ano de 2024, lá em dezembro, e ver que você fez aquilo que precisava fazer, que devia fazer, ver os frutos das suas atitudes? Pois bem, no último post meu, eu coloquei uma frase do Rick Renner, de um livro dele, Diga Sim, que vai dizer assim: se você quer que sua fé seja recompensada, precisa dedicar total atenção ao que Deus o chamou para fazer. Entenda, eu e você fomos chamados por Deus, fomos criados para fazer algo. Não fomos criados apenas para acordar de manhã, trabalhar, voltar para casa, estudar e repete. Nossa vida foi nos dada com um propósito nessa terra. E precisamos entender que quando Deus nos chama, Ele também espera algo de nós. Eu gosto muito de uma passagem que o apóstolo Paulo vai nos comparar a atletas, e eu quero lê-la para você. Está lá em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 24, vai dizer assim: vocês não sabem que numa corrida todos competem, mas apenas um ganha o prêmio? Portanto, corram para vencer. O atleta precisa ser disciplinado sob todos os aspectos. Ele se esforça para ganhar um prêmio incrível. Nós, porém, o fazemos para ganhar um prêmio eterno. Por isso, não corro sem objetivo e nem luto como quem dá golpes no ar. Disciplino meu corpo como um atleta, treinando-o para fazer o que deve, de modo que depois de ter pregado a outros, eu mesmo não seja desqualificado. Deus, Ele tem um plano para a minha e para a sua vida. Deus, Ele tem uma carreira linda e vitoriosa. E Ele diz que nós devemos nos esforçar para ganhar esse prêmio. Existe um prêmio, existe uma recompensa divina. Hebreus 11:6 vai dizer que Deus, Ele recompensa aqueles que o buscam. Ele recompensa aqueles que o amam. E como tem sido o nosso viver diário? Como tem sido o nosso empenho para alcançar aquilo que Deus tem para a gente, que é algo maravilhoso, lá nos céus, lá no futuro, mas também hoje aqui na terra? Sabia que as nossas atitudes podem atrapalhar o plano de Deus nas nossas vidas? Então eu queria citar 2 pontos aqui para você. Como nós temos nos dedicado à palavra de Deus e à oração? A palavra de Deus, ela revela quem Deus é, e a oração cria intimidade. E eu lembrei, quando eu estava interessado na minha esposa, eu perguntei à amiga dela coisas que ela gostava, e a amiga dela me falou de um seriado específico, e eu comecei a assistir aquele seriado, porque eu sabia que era algo que a minha futura esposa gostava. Só que sabe que não adiantou só eu olhar aqueles seriados? Eu precisei ter momentos de conversa com ela. A palavra de Deus e a oração, elas precisam dar juntas, queridos. Nós precisamos ter um dia diário, lendo nossas Bíblias. Nós precisamos ter momentos diários de oração. Seja em casa, acordando mais cedo ou dormindo mais tarde, seja durante o trânsito. Se você tem um tipo de trabalho que é mais manual e você pode ali estar com sua mente, estar com seu espírito em oração a Deus, mas a palavra e a oração, elas são essenciais para a gente correr a carreira proposta por Deus. Na palavra nós vamos descobrir quem Deus é, aquilo que Ele tem, aquilo que Ele deseja, aquilo que Cristo conquistou para que a gente possa andar. E na oração vamos ter essas revelações diárias do que fazer no dia a dia para alcançar a carreira. Ter relacionamentos com o nosso Deus é muito importante. Ele não quer que simplesmente corramos uma carreira sem Ele. Um atleta, como o apóstolo Paulo nos chama de atletas, um atleta, ele tem um técnico, ele tem alguém que o instrui. E Deus é esse principal que quer nos instruir. E Ele nos instrui pela palavra, mas Ele também nos instrui por oração. Um segundo ponto é o congregar.
A Bíblia vai dizer: não deixeis de congregar. Congregar é se reunir como igreja, queridos. Congregar não é ficar num lugar separado e de vez em quando encontrar outras pessoas. Congregar é se reunir como igreja. A proposta que Deus tem para cada um é estar numa igreja, aprendendo mais dele ali também, colocando em prática aquilo que a gente tem aprendido, porque muitos têm abandonado a igreja porque querem que a igreja seja um lugar perfeito. Não, a igreja é um plano perfeito de Deus, é uma instituição perfeita, como diz o meu pastor Silvio tão belamente, mas as pessoas que estão ali não são perfeitas, e aquilo que a gente aprende muitas vezes num culto sobre fé, sobre andar em amor, a gente começa a praticar dentro da própria igreja. Isso é lindo demais. Então não se afaste de uma proposta de Deus por conta de outras pessoas. É um pouco ilógico nós nos afastarmos de uma proposta divina porque alguém não falou direito com a gente, porque alguém não sorriu com a gente. E a nossa parte como cristão em demonstrar o amor por essas pessoas que estão dentro da igreja. Outros deixam de ir para a igreja porque não aceitam ser confrontados. Dentro do ambiente de igreja nós seremos confrontados sim, porque nós estamos no ambiente para nos aperfeiçoar. Nós vamos perceber que algumas atitudes nossas não condizem com a palavra, e vai chegar um pastor, um líder, um irmão, vai nos abraçar e dizer assim: querido, não faça isso, isso não é quem você de fato é, você é muito melhor que isso, haja dessa forma, haja daquela forma. O plano de Deus para nossas vidas nunca está longe de uma igreja, queridos. Deus não vai dar um plano para mim, para você, e a gente vai fazer esse plano afastado da igreja. Isso é ignorância, isso é mentira do diabo. Tantas pessoas têm recebido sonhos de Deus, planos de Deus, mas estão fazendo longe da igreja, à parte da igreja, porque não querem que ninguém os instrua, ninguém os ensine, e acham que estão fazendo coisas grandiosas. Podem até estar tendo resultados, mas não vai chegar nem a 30% do que Deus tem para você. Então congregue, oração, palavra, congregar. Como tem sido nosso esforço nisso? E para finalizar eu queria ler o último verso, o versículo 26 diz, versículo 27. Disciplino o meu corpo como atleta, treinando para fazer o que deve, de modo que depois de ter pregado a outros, eu mesmo não venha a ser desqualificado. Deus não quer simplesmente que nós preguemos para outros, que nós falemos a palavra para outros e sejamos desclassificados. Como está o nosso empenho para ser cristão no nosso lar? Muitos querem cargos, muitos querem aparecer, mas não estão vivendo isso nos seus dias, não estão vivendo isso nas suas casas, não estão vivendo isso no seu trabalho, e isso impede de alcançar o prêmio. Então sejamos cristãos dentro da igreja, mas principalmente em casa, no trabalho. Não venhamos a ser desqualificados. Com o advento da internet, né? A gente tem se exposto a muitas pessoas que falam muito bem a palavra, mas analise a vida, analise os últimos anos dessa pessoa. Não é julgar a pessoa, mas julgar os frutos da sua vida. Os frutos nos habilitam a ouvir essa pessoa, ou essa pessoa não tem demonstrado aquilo que fala. Cuidado com a quem você tem se exposto. Corra a carreira, seja perseverante e alcance o prêmio, a vida que Deus tem para você. Um grande abraço e fique com Deus.